Graças a Deus. Novamente, e bom dia, Igreja do Senhor, a paz de Jesus Cristo. Vamos orar para nós darmos aqui sequência no nosso culto da manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Pai, que grande bênção, que grande privilégio é poder nesta manhã estarmos aqui reunidos como Igreja do Senhor em Tua santa presença para Te adorar, para prestar a Ti o nosso culto racional. Nós Te agradecemos pelo dia de hoje, por esta oportunidade e pedimos que o Espírito do Senhor, que é quem nos ensina todas as coisas, que nesta manhã Ele flua em nós, através de nós, em nosso meio. Nos conceda, Deus, a Tua graça. Nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, a nossa necessidade de que o Espírito do Senhor nos guie, nos oriente em todas as coisas, Deus. Te agradecemos por Tua santa presença, Te agradecemos por cada vida aqui nesta manhã e que nós possamos sim oferecer a Ti o nosso melhor, Te adorar com excelência, nos alimentar da Tua santa palavra, de maneira que a Igreja do Senhor seja edificada nesta manhã, Deus. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade provarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais ilumina a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme,
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey! La 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 la. Senhor! La 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 la. Jesus! La 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 la. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey! La 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 la. Senhor! La 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 la. Jesus! La la
anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, 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 nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, 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 nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, nós te damos graças, porque tu disseste que todo aquele que o Pai te dá, ninguém pode arrebatar das tuas mãos. Nós te agradecemos por essa realidade, e é por isso que nós cantamos: nada, nada poderá nos separar. Diga isso. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Mais uma vez. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.
Senhor, nós te louvamos, porque nós te pertencemos, nós pertencemos ao aprisco das tuas ovelhas, ó Deus. E que grande bênção é essa, de poder pertencer a Ti e de saber que nós iremos até o fim. Aqueles que te pertencem, de modo nenhum se perderão, ó Deus. Nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de podermos participar da Tua obra, de podermos compartilhar, de podermos, ó Deus, estar aqui nesta manhã para contribuir com a obra do Senhor. Obrigado pelos recursos que o Senhor nos tem dado. Neste momento, a Tua igreja dá a Ti espontaneamente, liberalmente, aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Receba as ofertas, receba, Deus, toda a contribuição. E nós pedimos, sim, que tudo aquilo que fizermos seja para a glória do nome do Senhor. Que por meio desta pouca contribuição, que aos nossos olhos pode ser pouco, nós sabemos que com o Senhor é muito e que Tu és poderoso para conduzir esta obra, para abençoá-la, de maneira que o reino de Deus se expanda, o reino de Deus se espalhe neste mundo, nesta rua, neste bairro, nesta cidade, neste estado, nesta nação, ó Deus. Agradecemos a Ti por Tua obra em nosso meio e Te louvamos pela certeza da providência, do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. De
louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, 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 digno de louvor. Amém. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estou vendo muitos rostinhos novos aqui. Glória a Deus. E agradeço a presença de todos. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens no Evangelho que escreveu Lucas. E já tem um bom tempo que nós estamos nessa caminhada. O título da série é Convicções. E eu tenho trabalhado uma parte desse texto, que se encontra no capítulo 6, dos versículos 27 ao 49. Hoje nós vamos falar do 27 ao 38. E nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus na prática. Até então nós, no início, falávamos do reino de Deus, Jesus apresentando o reino de Deus, Jesus fazendo uma diferenciação entre o reino de Deus e o reino deste mundo. E agora nós vamos chegar num momento em que Jesus vai falar do reino de Deus na prática. E aí nós vamos entrar nesse assunto, mas antes, vamos orar pelas nossas crianças. Os nossos convidados, fiquem à vontade para deixar as suas crianças com as nossas irmãs responsáveis ali. E elas vão estar bem cuidadas, não é isso? Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela alegria, a felicidade, o contentamento e o prazer que as crianças trazem na nossa vida e trazem neste mundo. São bênçãos do Senhor, são frutos, ó Pai, como herança do Senhor para as nossas vidas. Agradecemos a Ti por cada pai, cada mãe que tem cuidado da sua criança, colocada aqui para juntos ouvirem e aprenderem da Tua palavra. Guarde e proteja a vida dessas crianças. Dê aos pais dessas crianças sabedoria para instruí-las e ensiná-las no caminho do Senhor. Abençoe as irmãs incumbidas deste encargo ali na escolinha, para cuidar bem delas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38. Lucas 6, 27 a 38.
Todos acharam? Oremos. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido e o Teu nome, ó Pai, seja honrado e louvado por meio da ministração e exposição da Tua palavra. Minha vida está diante do Senhor, para que o Senhor, segundo a Tua misericórdia, usa-me como instrumento da Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em contenda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e mau. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar como Jesus apresenta de maneira brilhante a forma prática do reino de Deus. Veremos que Jesus irá construir esse princípio por meio de uma base sólida. Qual base que ele vai usar? O amor. O amor é a base sobre a qual Jesus Cristo irá construir os princípios estabelecidos para o reino de Deus na sua prática. O reino de Deus em ação. Nós gostamos muito de falar sobre as coisas boas que devemos fazer. Gostamos muito de comentar sobre as coisas certas que devemos fazer. Mas o grande desafio para nós é executar. Nós somos bons para falar de amor ideal e verdadeiro. Nós somos bons para falar de como devemos tratar o próximo, de como devemos tratar as pessoas, de como nos relacionamos com as nossas vidas em todos os aspectos. Mas na hora da prática, nós muitas vezes deixamos a desejar. As palavras, muitas vezes, não se condizem com as nossas práticas. Então Jesus, depois de todo esse tempo em que Ele está apresentando o reino de Deus, e que Ele está apresentando aspectos do reino de Deus, Ele agora vai mostrar como se coloca isso em prática. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente fica assustado.
Meu Deus, eu não consigo fazer isso. É muito difícil. Vocês já perceberam como que é raro pregar textos como esse nas igrejas? Raramente. A ênfase sempre é em coisas que te façam bem, que dão prazer a você, que incentivam você, que melhoram a sua autoestima. Mas quando um texto desse cai na nossa mão e a gente lê um texto desse, a gente fica assustado. Porque diz, mas como eu vou conseguir fazer isso? É um desafio enorme. O reino de Deus, viver no reino de Deus e praticar os ensinamentos e preceitos do reino de Deus é muito difícil. Não é fácil. É por isso que o Senhor disse que estaria conosco. É por isso que nós precisamos nascer de novo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Amor que se doa, amor incondicional, amor que se entrega. A definição de amor nesse texto é muito conhecida dos cristãos. Os cristãos falam muito sobre o amor ágape. O texto bíblico foi escrito, principalmente o Novo Testamento, no grego. E no grego há várias definições para a palavra amor. Para nós, amor, nós generalizamos aqui. Mas o grego, ele fazia algumas distinções entre amor. Havia, por exemplo, o amor eros, que era o amor romântico, o amor sexual entre os casais. Havia o amor estroge, que era o amor de afeição, que as pessoas tinham umas pelas outras. Havia o amor filéu, que era o amor entre amigos, o amor de amizade, o amor entre irmãos. E havia o amor ágape, que, segundo o conceito, era um amor assim mais bem definido na sua elaboração, um amor mais intenso, um amor desinteresseiro, um amor que não espera nada em troca. Com respeito às pessoas, esse amor define como receber com alegria, acolher, gostar muito e amar ternamente. Com respeito às coisas, é estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. Então esse é o amor, esse é o termo usado por Cristo aqui nesse texto, esse tipo de amor. Evidentemente que no contexto grego, esse amor não é uma exclusividade do cristianismo e nem de Jesus. Mas, no nosso contexto, nós vamos usar esse amor para distinguir entre as outras formas de amor expressas na língua grega. Vamos agora fazer uma contextualização do nosso trabalho até aqui. Nós temos dado ênfase no reino de Deus. E até aqui nós falamos sobre a vinda deste reino e as características desse reino, nas pregações anteriores. Hoje nós veremos que Jesus irá ensinar o modo prático desse reino. Como nós devemos nos comportar a partir do momento em que nós temos o reino de Deus em nós. Qual é a resposta nossa, qual é a resposta de um cristão que tem dentro de si o reino de Deus? Como nós dissemos anteriormente, Jesus passava pelas cidades, passava pelas regiões, e ele dizia a seguinte frase: o reino de Deus é chegado até vós. Em Mateus, o autor diz: o reino dos céus é chegado até vós. Jesus é o reino de Deus. Ele é a manifestação corpórea deste reino, nos seus atos, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua mensagem. Então Jesus agora apresenta este reino de maneira prática. Como o cidadão do reino de Deus deve se comportar?
E aí nós vamos, antes de entrar nessa questão, nós vamos ver na parte A do versículo 27, o que o mundo diz e o que Jesus ensina. Já falamos sobre isso anteriormente, mas vamos dar mais uma repassada nisso aqui. Jesus chama a atenção dos seus ouvintes. O que ele vai dizer? Ele vai mostrar como é o reino de Deus na prática. Aqueles que querem fazer parte desse reino vão precisar ir além das perspectivas mais nobres do reino deste mundo. Imagine o reino deste mundo sem Cristo. As pessoas, evidentemente, não são totalmente malignas e más. Nós vemos virtudes em muitas pessoas. E algumas virtudes são valorizadas e reconhecidas. Mas Jesus vai ir além. Ele sabe que muitos dos seus ouvintes ali, que estavam naquele momento, eles acreditavam nos preceitos morais da lei de Moisés. Eles ouviram sobre essa lei e eles aprenderam sobre ela ao longo dos anos. Porém, os judeus dos tempos de Jesus, se quiser ligar o ventilador, pode ligar, tá bom? É só apertar essa teclinha aí, ó. Esse ventilador. Nós vemos que os judeus, o que eles fizeram? Eles pegaram essa lei que eles já tinham e eles acrescentaram a ela suas tradições humanas e religiosas e culturais. Jesus vai mostrar que um súdito do reino de Deus, ele precisa ir além dessas tradições. Ele precisa ir além dessas culturas e desses conceitos do que é bom, do que é certo, do que é errado. Jesus irá falar que os requisitos para entrar no reino dos céus são nobres, mas são desafiantes. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus, eles eram extremamente zelosos em obedecer rigorosamente a lei e as tradições religiosas. Os mínimos detalhes. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque eles traziam uma aparência de uma grande santidade, mas por trás estavam podres. Por dentro estavam podres e vazios. Mas aparentemente aqueles homens eram um exemplo de pessoas que cumpriam rigorosamente a lei, os preceitos da lei e a sua tradição religiosa. Se existisse uma classe naquele tempo que realmente aproximava-se muito daquilo que deveria ser cumprido de acordo com a lei, eram os escribas e os fariseus. Esses homens eram zelosos, eles observavam todos os detalhes. A guarda do sábado, a roupa que vestiam. Eles carregavam filetes de textos bíblicos nas suas testas, nas suas roupas. Textos da Torá, da lei de Deus. Eles eram homens extremamente zelosos em cumprir. Era um exemplo, aparentemente, aos olhos de quem não via o interior da pessoa, era um exemplo para todos. E a isso nos leva a uma reflexão. Como discípulos de Jesus, poderiam superar isso? Como os discípulos de Jesus conseguiriam ir além? E nos leva a uma outra pergunta: como nós conseguiremos ir além? Com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos?
Isso é impossível para aqueles que não têm a graça de Deus. Somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm o Espírito Santo, esses sim, têm dentro de si o reino de Deus. Se não houver uma mudança de vida, não há como abrigar o reino de Deus em nós. Se não houver um novo nascimento, não há como abrigar o reino de Deus em nós. Não há possibilidade de um conflito entre dois senhores no mesmo local. Um terá que suplantar sobre o outro. Então, para que um cristão consiga colocar em prática o reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ser transformado. Às vezes nós olhamos para as pessoas perdidas e exigimos dela um cumprimento de algo que nós sabemos que sem Deus, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, eles não conseguirão. Se nós que temos o Senhor temos tanta dificuldade, imagina aqueles que estão totalmente perdidos. Então vamos agora ver como Jesus irá apresentar este reino. E ele começa no versículo 27, na parte B do versículo. Amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos. Nesse primeiro ensinamento, Jesus irá trazer algo que estava sendo negligenciado pelos doutores da lei, pelos escribas, por muitos judeus, que eram os detentores da lei de Deus, dos ensinamentos de Deus. Os fundamentos do reino de Deus estão, meus irmãos, por toda a Bíblia, muito antes do Novo Testamento, antes de Jesus nascer. Os fundamentos, os princípios do reino de Deus já estavam lá na Bíblia, de Gênesis até Malaquias. Olha o que diz o texto bíblico, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Os judeus, eles eram muito severos em relação aos seus inimigos. Os salmos falam sobre isso, né? Ao ler os salmos, nós vemos ali Davi querendo a derrota, a vergonha dos seus inimigos. Ao longo da Bíblia, nós vemos o povo lutando contra os seus inimigos e querendo destruí-los. Eles seguiam à risca aquilo que o texto dizia, em Levíticos 24, versículo 20. Olho por olho e dente por dente. Muitas vezes, na maioria das vezes, faltava-lhes misericórdia para com o próximo. Veja o texto que nós acabamos de ler, Levítico 19, 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Bom, isso é uma referência àqueles com os quais eles conviviam, correto? Mas continua o texto, mas amarás o teu próximo como a ti, eu sou o Senhor. E eu pergunto, quem é o teu próximo? Agora, o próximo do Felipe é a Giane, porque ele está sentado ao lado dela. O próximo da nossa irmã Josane é a Ruth. Não é verdade? Então, de repente, o seu próximo pode ser o seu inimigo, que está do seu lado. Alguém que te odeia. Ou alguém que você não deveria odiar. Mas você odeia, não é verdade? A própria lei ensinava que a pessoa deveria exercer misericórdia com os seus inimigos. Olha o que diz Êxodo 23, versículo 4. Êxodo 23, versículo 4.
Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, no reconduzirás. Suponhamos que você está caminhando aí pela rua e você encontra o cachorro de seu inimigo. Aí você vai, vem cá, tiozinho. Né? Deixa eu passar a mão na sua cabeça. Deixa eu levar você para o meu inimigo. Ou você faria alguma coisa ruim com o animalzinho. Então Moisés está recomendando ao povo de Deus, olha, quando você ver o boi do seu inimigo preso, ou o jumento dele preso, você pega ele com todo carinho e conduza ele até o seu inimigo. Se ele tiver caído numa vala, num buraco, vai lá e resgata. Reconduza ele no caminho. Olha o que dizia o Provérbios, o livro de sabedoria. Provérbios 25, versículo 21. Provérbios 25, versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Percebem que Jesus não está trazendo nenhuma novidade aqui? Não é algo novo. O reino de Deus é uma coisa nova que está acontecendo, é uma novidade. Não, o reino de Deus já estava desde o início. Jesus agora, ele vai dizer para este povo tudo aquilo que eles estavam negligenciando no que se referia ao reino de Deus. E alguns aspectos que estavam sendo ignorados entre eles. Deus, ao longo da história, se revelou como um Deus misericordioso, um Deus longânime. Sempre foi assim. Mas e quando Deus lançou o juízo dele contra as pessoas, chegou o momento de Deus derramar o seu juízo, e ele foi implacável nisso, porque ele é um Deus de justiça. Mas você verá incontáveis vezes que Deus exerceu misericórdia para com a humanidade. Entre aqueles povos lá, e também nós temos o exemplo de Nínive, uma cidade terrível. A maldade e a crueldade deles era tão grande que eles pegavam os seus inimigos, penduravam eles e tiravam a pele deles, eles estando ainda vivos. A crueldade e a maldade do povo ninivita era terrível. E Deus envia Jonas para pregar aquele povo, e Deus tem misericórdia daquele povo. Então, nosso Deus é um Deus misericordioso. E Ele tem derramado a sua graça comum por este mundo. O sol brilha para bons e maus. As bênçãos, as dádivas de Deus são dadas a todos os homens. As oportunidades são dadas a todos os homens. Porque Deus tem sido misericordioso para com a humanidade. Deus é um Deus de juízo. Haverá momentos para isso. Mas nós temos percebido a grande misericórdia e longanimidade de Deus. O que vem a ser longanimidade? Deus demora a derramar juízo. Deus é paciente. Deus tem sido paciente. Poderia acontecer o seguinte: Jesus Cristo morreria na cruz, ressuscitaria, e aí, passado alguns poucos anos, ele viria e lançava juízo sobre o mundo. No entanto, ao longo dos anos, ao longo da história, Deus tem derramado misericórdia e graça sobre o mundo. Esses princípios que Jesus ensina também foram ensinados pelos seus apóstolos. Nós vamos citar apenas Paulo. Romanos 12, 19 a 21. Romanos 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que acontece na nossa vida, muitas vezes, quando somos afrontados, ofendidos, humilhados, perseguidos, injustiçados, nós queremos agir. Nós queremos tomar uma atitude, e às vezes nós fazemos isso dizendo palavras duras e pesadas, ou às vezes nós partimos para a briga. Mas Paulo está dizendo, dá lugar à ira. Em outras palavras, fala, olha, saia de cena e deixa Deus agir. A vingança pertence a Deus. A ação de ira, de juízo, pertence a Deus. Saia de cena, dá lugar à ira. Deixa Deus agir, deixa Deus vingar, porque a vingança pertence a Ele. Se o seu inimigo está com fome, dá-lhe de comer. Se ele está com sede, dá-lhe de beber. Aí você fala, então vou esperar somente ele ter fome e sede. Não, o que Paulo está ensinando e o que Jesus ensinava principalmente, é que você precisa ser misericordioso e cordial até mesmo com os seus inimigos. E aí, volto a dizer o que eu disse antes, isso não é possível para uma pessoa que não nasceu de novo, porque ele não tem condições, o homem natural não tem condições, ele precisa ser transformado, ele precisa da ação de Deus na sua vida. O pastor John MacArthur, ele diz algo que eu gostei muito e quero compartilhar com os irmãos, abre aspas. Isso ensina claramente que o amor de Deus se estende até mesmo aos seus inimigos. Esse amor universal de Deus é manifestado em bênçãos que Deus concede a todos de maneira indiscriminada. Os teólogos chamam isso de graça comum, como eu disse aqui. Mas essa graça comum deve ser diferenciada do amor eterno que Deus tem para com seus eleitos. E Jeremias define isso de maneira precisa. No capítulo 31, do versículo 3 de Jeremias, Jeremias diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então a graça comum ela é diferenciada da graça que Deus tem para com os seus eleitos. Mas Deus tem amor e tem concedido graça para com todos os seres humanos. A graça comum. Continuando, John MacArthur. Mas trata-se de qualquer maneira de boa vontade sincera. Uma boa vontade sincera de Deus para com a humanidade. E aí ele fecha aspas. Concordo plenamente com essa colocação. Continuando, como súditos do reino de Deus, nós devemos amar o próximo, inclusive os nossos inimigos. Como eu disse, é uma tarefa extremamente difícil. Mas Jesus veio para estabelecer seu reino na vida do salvo pelo poder do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, o cristão conseguirá fazer isso. Com a ajuda do Senhor, nós conseguiremos. Está tendo dificuldade para amar o seu inimigo? Está tendo dificuldade para conviver com essa situação? Você é um servo do Senhor. Você tem o Espírito Santo no seu coração. Deus pode te capacitar. Deus pode te ajudar. O que você precisa fazer? Tome a iniciativa de orar pelo seu inimigo. Nada funciona melhor do que a oração.
Quando você alguém está te fazendo mal, alguém está te perseguindo, alguém está te caluniando, alguém está te defamando, alguém está se levantando contra você, pare de colocar a culpa no diabo. Justificar, dizer, o diabo está me perseguindo. Às vezes nós somos a causa do problema que estamos enfrentando. E aí temos que ter a sinceridade de dobrar os joelhos, falar com Deus: Senhor, eu tenho alguém na minha vida que está me perseguindo, me ofendendo, me caluniando, me humilhando. E Senhor, será que há algo em mim, algum comportamento meu que provocou isso? Mostra para mim, quero confessar e arrepender diante do Senhor. Mas Senhor, se porventura não há um motivo, uma razão pela qual isso está acontecendo, Pai, eu tomo a decisão de perdoar. Eu tomo a decisão de não ter ódio, de não guardar rancor. Me ajuda a executar. E o Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te ajudar. Vemos que Jesus, como eu disse, ele vai criar uma base sólida para isso. A base sólida para eu perdoar o meu amigo, a base sólida para eu perdoar o meu irmão, a base sólida para eu perdoar o meu inimigo, é o amor. E não é o amor eros, nem o amor filéu e nem o amor estrógeno. É o amor ágape, que é um amor que não busca amar o outro pelo que ele é, ou pelo que ele faz. Melhor dizendo, pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Um servo de Deus, ou uma criatura de Deus, independente de ser amigo, inimigo ou irmão, precisamos estar dispostos a amar e a perdoar. Esse amor que Jesus trouxe, ele vai desencadear uma série de comportamentos. E o cristão deve, sim, ter esses comportamentos em relação ao seu próximo. E aí nos versículos 28 a 30, nós veremos alguns aspectos práticos do reino de Deus. Aí você pode acompanhar aí, eu vou apenas dar ênfase àquilo que Jesus falou, que nós devemos fazer para com o próximo. Bendizei e orai. Ofereça a outra face, deixe levar a túnica, dá o que te pede e não entres em demandas. Tem coisas aqui que você ouviu, você deve ter até arrepiado aí, né? Meu Deus, deixar levar a capa, dar a outra face, ficar no prejuízo. Vamos primeiro começar pelo bem dizer. Bem dizer nos traz a ideia de falar bem, louvar. No caso específico aqui no texto, seria falar bem de uma pessoa, buscar encontrar atributos nela, por pior que ela seja. Conta-se a história de um pastor e sua esposa, e ele sempre trazia problemas para a esposa em relação ao comportamento das pessoas. E ele chegava para a esposa e falava: tá vendo, fulano de tal? Ele é assim, assim, assim. Trata as pessoas mal, é ignorante, é estúpido, é grosseiro, enfim. Falava algumas qualidades, ou melhor, alguns defeitos graves da pessoa. E a esposa dele sempre identificava alguma virtude naquelas pessoas de quem o pastor falava. E aí o pastor, indignado com aquela situação, dizia: você vai acabar encontrando qualidades até no diabo. E ela dizia: ele tem uma qualidade. E o pastor ficou doido: que isso, não é possível. E ela disse assim: ele é perseverante em fazer o mal. Ele é perseverante. Ser perseverante não é uma qualidade? O diabo é perseverante em fazer o mal. Então, meus irmãos, se você olhar, você vai ver uma qualidade no seu inimigo. E aí, dá ênfase a isso. Dá ênfase a isso. E bendiz em vez de amaldiçoar. Jesus, como sempre, ele vai além das perspectivas humanas.
pois ele ensina o que fazer diante daqueles que nos maldizem. Então alguém vai dizer para você, olha, chega aí a fofoca, né? Bernard, o fulano de tal falou isso e isso de você. Ah, não é possível. Ah, não. Vou matar esse cara. Sei que o Bernard não faz isso, que o Bernard é um homem manso. Né? Mas veja bem, qual a atitude de um cristão? Deixa nas mãos do Senhor. Eu não vou amaldiçoar essa pessoa. Eu não vou levantar contra ela. Eu vou dar lugar à ira. Eu vou deixar essa situação, essa questão, nas mãos do Senhor. Vejamos o que Pedro diz em sua carta, 1 de Pedro 3,9. 1 de Pedro 3,9. Abra comigo sua Bíblia em 1 de Pedro 3,9. Não pagando o mal, vou esperar um pouquinho. 1 de Pedro 3,9. Não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Como nós dissemos, todas as bênçãos vêm do Senhor, não é verdade? E o Senhor é tão misericordioso e bondoso, que Ele abençoa até mesmo aqueles que não creem nele. Então o Senhor é o doador de toda bênção e de toda boa dádiva. Pedro está dizendo, não pague o mal com mal, nem injúria com injúria, mas pelo contrário, bendiz as pessoas, bendizendo. Pois vocês foram chamados para isto. Vocês são cidadãos do reino de Deus. O que se espera de um cidadão do reino de Deus é que ele tenha comportamentos que o identifiquem como cidadão do reino de Deus. E qual o resultado disso? Receberão bênçãos por herança. Bênçãos por herança. Nesse sentido, o cidadão do reino de Deus, ele tem uma predisposição para o perdão. E também para a compaixão. Mesmo que seja diante dos seus inimigos. Isso é possível, irmãos. É possível para aqueles que nasceram de novo. É possível para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Por que a ênfase nisso? É porque você precisa entender que não adianta você se matar para amar o seu inimigo, você fazer um esforço hérculo, exagerado, para amar o seu inimigo, para fazer o bem. Você precisa se render ao Senhor, para que Ele transforme sua mente e seu coração a cada dia e te capacite para essa missão. Temos, por exemplo, Estevão. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado pelos seus algozes, ou seja, pelos seus carrascos, pelos seus assassinos, ele intercedeu por eles. Olha o que diz o texto, Atos 7:60. Atos 7:60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Nós cristãos somos chamados a bendizer e orar pelos nossos inimigos. E nós só conseguiremos isso pela graça de Deus. Não esqueçamos, meus irmãos, que os ensinamentos de Jesus são pautados pelo amor. Oferecer a outra face é a outra ordem e ensinamento de Jesus. O que isso significa? Nos traz a ideia de não buscarmos a vingança, de não reagirmos o mal com a maldade, de não reagirmos à ofensa com a ofensa.
Ninguém em sã consciência tem o prazer de ficar apanhando. É literalmente. O sujeito vem cá, me dá um soco no rosto, eu viro, vem cá, amigo, você esqueceu do outro lado. Nenhuma pessoa normal, comum, que é minimamente normal no seu pensamento, no seu comportamento, vai ter prazer nisso. Toma um tapa, oferece o rosto para levar o outro. Já vi isso na prática, já vi um cristão que disse, tomou um tapa, falou, amigo, por favor, aqui, vem bater do outro lado. Mas não é isso que Jesus está falando. É precisamos ver o contexto disso. O contexto disso está dizendo que nós não devemos reagir, ou que nós não devemos buscar a vingança. A lição de Jesus não é retribuir o mal com o mal, é essa a lição. Porque quando eu retribuo o mal com o mal, eu gero um ciclo de violência. A pessoa me bate, eu bato nela, ela me bate, eu bato nela, até onde nós dois caímos mortos. O cristão não é assim. O cristão não deve ser assim. É preciso muito mais coragem para não reagir do que coragem para reagir. Concorda comigo? É preciso ser muito corajoso para não tomar uma atitude. Aí você vai dizer, mas pode acontecer? Sim, pode acontecer. Não pode acontecer de você pecar? Todos nós não estamos sujeitos a pecar? Todos nós estamos. Mas qual a diferença do cristão é que ele não dá continuidade a esse ciclo de violência e vingança. Ele fala, peraí, nossa, errei, não devia ter feito isso. Meu Deus, me perdoa, meu amigo, me perdoa. O cristão age dessa maneira. Mas evidentemente, ninguém tem sangue de barata, uns são mais do que os outros. Mas a diferença entre o perdido e o cristão é que o perdido faz isso e ele se sente bem fazendo o mal. O cristão não, ele fica incomodado. Porque o Espírito Santo testifica no coração dele o pecado, o erro. E ele não pode fazer isso. O comentário de um teólogo, Leon Morris, creio que a pronúncia é essa, porque ele é francês, então, Leon Morris. Ele diz o seguinte, abre aspas, Jesus tira uma ilustração da violência física, uma ilustração de uma violência física. A face. A face aqui, irmãos, o texto bíblico está dizendo, é mais do que o rosto. É o queixo, é um soco no queixo. É como diria assim, um jab ou um cruzado de direita ou de esquerda, né? Jesus está falando de um soco no lado do queixo, mais do que acerca de uma leve palmada na face. E ele continua. A reação natural a tal golpe, qual é? É ferir de volta com força. Mais força ainda. Jesus dá a injunção aos seus seguidores no sentido de oferecer o outro lado do queixo. Ele está falando acerca de quê? De uma atitude. Quando recebemos um dano, não devemos buscar vingança. Mas sim, devemos estar prontos, se necessário, a aceitar outro dano semelhante. E eu gosto dessa expressão, se necessário. Eu não sei qual o propósito de Deus. E pode ser que Ele está trazendo uma grande lição para a minha vida, para desenvolver o meu caráter cristão, para que eu esteja cada vez mais próximo de parecer com o meu Senhor. E às vezes pode ser necessário que isso aconteça, para desenvolver a minha fé, para desenvolver eu como cristão. E ele continua, ele diz assim, o voltar literal do outro lado do rosto nem sempre é a melhor maneira de cumprir o mandamento.
a própria atitude de Jesus diante de um tapa que levou. Está lá em João 18, 22 a 23. João 18, 22 a 23 diz assim: dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus não reagiu, tinha poder para reagir, mas aquilo fazia parte do desígnio, do propósito de Deus, e a sua palavra foi mais poderosa do que um soco naquele sacerdote. A sua palavra de perdão, a sua palavra de graça, a sua atitude diante do mal, ela é mais poderosa do que um nocaute. Para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a palavra de Deus, para quem conhece Jesus, sabe que é. Em relação a levar a capa, a entregar a túnica, refere-se a roubos ou prejuízos que levamos de pessoas desonestas. Quando nós ficamos prejuízos por não agirmos com violência e escandalizar o Evangelho. E em vez de reagir e agredir o nosso inimigo, o cristão pode usar também os meios legais. Ele pode buscar os seus direitos nas leis do seu país. Ele é um cidadão deste país também. A Constituinte da nossa nação dá a eles direitos. Não precisa brigar, não precisa ofender, não precisa agredir a pessoa. Use os meios legais, você tem direito como cidadão. Mas se todavia é da vontade do Senhor que nós soframos o prejuízo, que nós passamos por essa situação, mesmo tendo agido com lealdade e honestidade, vamos buscar a justiça no Senhor. Vamos buscar a direção dEle. Lembre que o Senhor é o nosso Deus e Ele cuida de nós. Nós devemos sempre estar dispostos a ajudar as pessoas. E se porventura nós formos enganados, o Senhor é o nosso juiz e é o nosso provedor. É importante, meus irmãos, ressaltar uma coisa aqui. Devemos ser sábios. Devemos agir com prudência. E mesmo assim nós corremos risco. Às vezes você levou um prejuízo, às vezes você foi lesado, porque você não foi prudente. Você caiu numa armadilha. E eu sou um exemplo vivo disso. Pastor Rony aí, para quem eu confesso os meus pecados, ele sabe. Às vezes a culpa é nossa mesmo. Fomos enganados porque tentamos, de alguma maneira, levar uma vantagem ou ter um desconto melhor. E não fomos prudentes em buscar conselhos, direção do Senhor e na sua palavra. Mas há casos em que nós fizemos as coisas certinhas e mesmo assim fomos prejudicados. E aí qual a palavra de Jesus? Não retribua o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Por fim, precisamos evitar demandas intermináveis, que só trazem sofrimento e dor de cabeça. Evidentemente que cada caso é um caso. Cada situação que nós vivemos, em que nós buscamos justiça, em que nós buscamos os meios legais, cada caso é um caso, cada situação. Busque conselhos, busque orientação, busque a direção do Senhor, mas, pela direção do Senhor, não entra numa briga judicial, numa demanda, sem a direção dEle, sem o controle e a direção dEle na sua vida. O Provérbios diz: na multidão dos conselhos vem a sabedoria. Um texto muito importante também, que eu gostaria de ler, está em 1 de Pedro 2, 20 a 23. 1 de Pedro 2, 20 a 23. Diz assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso,
o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então o apóstolo Pedro leva-nos para o exemplo maior. Aquele que trouxe o reino de Deus, ele é o exemplo para nós de alguém que não reagiu, que não pagou o mal com o mal. E Pedro diz anteriormente, mas se a causa da dor e do sofrimento é os nossos pecados, é uma vergonha para nós. Mas quando sofremos e passamos dificuldades por causa da verdade, porque não negociamos os princípios do Evangelho e do reino de Deus, nós estamos glorificando a Deus e seguindo o exemplo de nosso mestre. A verdade é essa. E aí, eu quero parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Como eu disse, o texto é muito grande, mas eu creio que até aqui, algumas lições ficaram claras para nós. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido a mensagem de Jesus para nós por meio desse texto. E semana que vem nós vamos continuar a partir do versículo 31. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. Amém? Então é isso. Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, pela palavra. Agradecemos porque, apesar da minha limitação, o Teu Espírito tem poder para nos dar compreensão e entendimento dos desígnios e dos propósitos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nos conduza de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rony, alguns avisos aqui, por favor. Podem se sentar, irmãos, será rapidinho. Irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos. Eu acho que a minha esposa vai querer falar depois sobre o batismo na semana que vem, certo? Nós teremos um batismo no dia 1º, inclusive está tudo programado aí, vai ter um sítio, vai ser bom o negócio, hein? Fiquei sabendo que vai ter um cafezão da manhã lá. Eu acho que essa semana eu vou até fazer um jejum para sábado, chegar lá assim, daquele jeito, sabe? Enfim, eu quero só agradecer aqui a presença dos visitantes. Anotaram o nome aqui com caneta verde. Poxa, mistério, esses diáconos. Você não ia conseguir ler não, pastor Marcos, você usa óculos. É hebraico. Bereshit bara Elohim hashamaim ve'et haaretz. Irmão. Fernanda, quem é a Fernanda? Muito bem-vinda, Fernanda. E o Bruno? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Tem uma criança também que eu vi aí? 2, como é o nome delas? Luan? Juan? Mateus? Bênção, Deus abençoe eles, viu? Depois tem aqui a Maria das Dores, quem faz a coxinha melhor do mundo e o biscoitinho de polvilho, que eu, pastor Marco, tivemos o privilégio de ir lá comer, e eu confesso que dessa vez eu comi mais que você. Deus abençoe a vida da irmã, tá bom? Tem a Edilene, eu creio que é aquela ali do ladinho, filha da senhora. Tem também a Elias, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la também, é a mãe ali da Ana Letícia, bênção demais, muito bom ter vocês aqui, viu? E tem o Miguel, que está aqui do ladinho, Deus abençoe vocês grandemente, tá bom?
E aí tem mais um nomes aqui, o Rogério e a Priscila. Deus abençoe vocês, viu? E tem as crianças aí também, tem um rapazinho ali que foi na escola, né? Como que é o nome dele? Isaac e Natan. Nome forte, hein? Glória a Deus. E tem o José, que é um vizinho nosso aqui. Deus abençoe o senhor, viu? Fica à vontade para estar com a gente aí quando quiser. E todos vocês que eu falei o nome aqui, sintam-se abraçados pela igreja. Temos a Fernanda ali atrás também, né, Fernanda? Tem estado com a gente aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida também. Como eu disse, sejam sempre bem-vindos. A casa é do nosso Pai. Amém? Então é isso, pastor Marco. Ah, sim. A minha esposa falou que vai mandar as informações do sítio no grupo. Tá bom? Mas eu quero já estender a vocês que estão aqui visitando, que vocês também são convidados. Nós teremos ali 4 pessoas sendo batizadas para a glória do Senhor. Ok? Então, Letícia, você comanda aí a família, se quiserem ir lá com a gente, vai ser bênção. Viu? Então, Fernanda, já te fiz o convite na semana passada. Fiquem à vontade, tá bom? Vai ser bênção demais. E o Lucas está ali, não é visitante mais não. Esses irmãos já são membros, viu? E eles farão parte do corpo de membros aqui da nossa comunidade. E depois do batismo nós vamos oficializá-los. É isso mesmo, pastor Marco? Oficializá-los. Tá certo, Lucas? Tá certo, Bernardo? Então nós vamos oficializá-los, aí vamos entregar já, né? Aquela cópia do estatuto já assinada. Entendeu? Com os destaques dos deveres dos membros. Estou brincando, não assusta os meninos, não. Amém, glória a Deus. Então é isso. Pastor Marcos, você encerra então? Amém, glória a Deus. Agradeço. Deixa eu dar só mais um recadinho que eu lembrei. Desculpa, irmão, eu sempre vou lembrando aqui. Referente ao ar-condicionado, eu comecei essa semana os orçamentos. Então nós teremos uma primeira empresa que vai vir aqui fazer o orçamento. Tá? E de acordo com o nosso conselho fiscal, nós precisamos fazer 3 orçamentos diferentes. Então, teremos 3 empresas que virão aqui, irão fazer o orçamento. Depois que essas empresas fizerem o orçamento, nós apresentaremos os 3 orçamentos para o conselho fiscal e para a diretoria da igreja, que serão as pessoas que irão definir a empresa. Uma vez que nós definirmos a empresa, nós então iremos trazer os custos para os irmãos, ok? E aí nós vamos então nessa jornada de arrecadar o investimento para a gente tentar fazer essa obra aí, tá bom? Então é isso. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Pedimos ao Senhor que nos leve em paz, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Conceda-nos um domingo abençoado na Tua presença. E ajude-nos a vivermos sempre para a honra e glória e louvor do Teu nome. Nos ajude a colocar em prática os princípios do reino de Deus e nos dê graça e força para isso, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito Santo, seja com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Vão em paz. Deus os abençoe.